Oi, Charles. Já vou te chamar. Só dá um oi pra mim aí que eu já te chamo. E esperar o pessoal entrar também. Deixa eu só ver aqui. Engraçado que eu não tô conseguindo. Aqui, pronto. Ai, Charles, aqui tá falando pra mim que você não pode participar comigo ao vivo. A gente tem feito muito no celular, sempre. Eu vou. Deixa eu tentar te chamar aqui de novo. Aqui, eu consigo chamar outras pessoas, mas não tô conseguindo te chamar. Oi, Érica, um abraço. Tá, beleza. Entra pelo celular, então eu vou te esperar. Pessoal, vou só tentar reiniciar aqui, tá? Aí, agora deu certo. Oi, Felipe, que bom que você tá aqui. Vai ser ótima a live, viu? Vamos esperar só o Dr. Charles entrar pra gente poder começar. Tô só te esperando mesmo, mas eu sei que você tem uma internet ótima, até por causa dos vídeos. Deixa eu ver aqui se tá, que ele tá conectando, mas ainda não apareceu ele aqui. Oi! Oi, Que bom que eu? deu certo. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Saudade de ti. Também. Nossa, é muito incrível o que está acontecendo, né? Pois é, A com gente essa tinha todo. tecnologia agora a gente consegue fazer essas Super, lives, a gente sofre conversas um pela pouco, né, internet. essa ausência física mesmo dos nossos cursos, né, de estar em contato, mas de fato estou sentindo muita falta da convivência lá no cirurgião pélvico pleno, com todo mundo. Eu tenho falado muito com as meninas, né, com Camila, com Raíssa, mas se Deus quiser, em junho a gente retorna às nossas atividades. É, se Deus quiser, tá dando saudade, bastante já. Charles, quero te agradecer, viu, por ter aceitado o convite, a gente poder falar um pouco da nossa experiência aí juntos, depois aí de quase 2 anos, né, de troca aí de experiências, angústias, aprendizados. Então, acho que vai ser bem legal hoje. E vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque aí a gente consegue falar mais. Como é que tá aí, Lages? Aqui tudo bem. Aqui tá indo Ah, em relação ao coronavírus, a gente tá ainda com bem poucos casos, não teve nenhum caso mais grave, né? No hospital onde eu trabalho, a gente não tem atendimento de porta, de emergência, então não é uma área de atendimento do Covid. Então, eu tenho alguns colegas que estão na linha de frente, mas eu tô tranquilo, eu tô mais de consultório e fazendo as minhas cirurgias, assim, algumas cirurgias mais selecionadas, cirurgias oncológicas, mas aqui em Lages, em Santa Catarina, por enquanto ainda o negócio tá indo devagarzinho. que bom. Muita gente Assim, em casa, muita gente fazendo direitinho. aqui em Brasília eu não posso falar a mesma coisa, a gente tem tido um aumento aí no número de casos Pois é. e aí tem como diz, as pessoas estão se contradizendo, né? Porque a gente vê o número de casos aumentando e aí o nosso governo aqui está querendo retornar às aulas de ensino médio, tá todo um falatório. Bom, É. mas olha só,
essa live nossa, ela fica salva, tá? No meu canal do YouTube. Já. E então, caso alguém não possa ver, agora a gente está numa disputa imensa, né? Agora nós estamos disputando com a Ludmilla. Eu Queria tava, começar a não, live dela, cantora, ó. eu tava conversando com o Guga e eu disse que eu acho que a maior audiência vai ser do presidente agora, né? A gente só tá disputando com ele e o Moro. Então tá um pouco Só com complicado. o Bolsonaro e com o Moro. Mas tá ótimo. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque tem alunos assistindo, para quem não te conhece, um pouquinho da sua formação e como que você começou a trabalhar com videolaparoscopia até chegar na endometriose. Tá. É uma historinha um pouquinho longa, mas eu vou tentar dar uma resumida, tá? Eu sou filho de médico, né? Meu pai é ginecologista, é cirurgião geral, foi médico no interior por muito tempo e eu cresci indo para o hospital com ele, né? Então a paixão por cirurgia ginecológica começou muito cedo. Na faculdade eu comecei a seguir um professor, o Dr. Francisco Cancian, em Porto Alegre, que também era cirurgião ginecológico, onde eu comecei a minha residência. Depois eu fui para São Paulo para terminar minha residência no Hospital Santa Marcelina, que é um hospital onde a gente tem um grande volume cirúrgico lá em São Paulo, né? Então lá eu aprendi a gostar ainda mais. Em São Paulo, no Santa Marcelina, eu aprendi a gostar da oncologia, da cirurgia oncológica. Eu tive a minha chefe, a doutora Thais, e eu fui atrás aonde ela tinha feito a formação dela, para tentar fazer as cirurgias da maneira como ela fazia. Então, eu acabei fazendo, depois da ginecologia, eu fui para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, aonde eu aprendi a parte de cirurgia oncológica. Dentro do hospital, lá do Instituto, tinham vários cirurgiões, mas um que eu acabei seguindo mais, que era o doutor Gabriel, que é um baita cirurgião laparoscópico também. Então, ali eu comecei a gostar da laparoscopia. Terminando, eu fiz um ano de especialização em videolaparoscopia pelo Sírio-Libanês. E fiz também, eu gosto da área de imagem, então fiz a parte de ultrassonografia para endometriose. E voltei para Lages depois disso, né? Então, chegando em Lages, eu comecei a operar. E para fazer a laparoscopia, eu comecei a montar a minha equipe, né? Minha equipe multidisciplinar. E eu consegui o contato e uma parceria muito grande com o Dr. Rafael Pazelo, de Curitiba, que é um exímio cirurgião, é o cara que me ensinou a quase tudo que eu sei hoje. E a gente combinou de ele vir uma vez por mês aqui em Lages. Então, fazem 4 anos que a gente tem a nossa equipe operando aqui em Lages. Hoje o Rafael não vem todos os meses, mas sempre quando pode ele ainda vem. Então, eu fazia as cirurgias maiores com ele. E há 2 anos eu resolvi continuar estudando e tive a graça de conseguir entrar no cirurgião pélvico pleno, lá no Instituto CRISP, com o Dr. Cláudio CRISP, com o Dr. Marco Aurélio, Thiers, Karen, e todo mundo lá do Instituto, que é sensacional. E tô cada vez tentando aprender um pouco mais, sempre tenho que aprender, né? A curva de aprendizado da laparoscopia, ela é lenta, mas ela é gradual. É sensacional o quanto você aprende a cada cirurgia, a sua mão fica um pouco melhor, o teu conhecimento anatômico fica um pouco melhor. Então, é isso aí. E hoje eu tenho uma equipe formada, uma equipe que faz cirurgias de alta complexidade numa cidade de 150 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Então, essa é a vantagem, né, da laparoscopia, que a videolaparoscopia é igual aqui, como é igual no Rio, como é igual em Brasília, como é igual nos Estados Unidos. É tudo igual, é tudo a mesma cirurgia, né? É isso Bom, aí, a minha formação, mais ou menos. é muito legal, né? Assim, porque, olha, a gente tem um colega nosso aqui que também faz vídeo e onco aqui de Brasília, que é referência, o João assistindo, João Serafim. Opa. E a gente sempre fala, né, da questão assim. Bom, João! Então, são cirurgiões jovens, né? Quando você vier aqui, você vai conhecê-lo. Boa. E que realmente, assim, eu na minha residência, eu não tive contato com vídeo. Então, eu comecei acompanhando um colega, né, um staff da residência, que era meu chefe de residência, que fazia vídeo, fazia endometriose já.
e me apaixonei pela perspectiva da videolaparoscopia enquanto pós-operatório, enquanto resultado cirúrgico. E aí que eu fui buscar mais formação, né? De quando É você isso aí. começou a fazer as suas cirurgias por vídeo aí, né? Que você falou que tem em média 4 anos. Para Isso. agora, o que você viu de avanço do ponto de vista, assim, tecnologia? Até a gente sabe que lá na escola a gente acaba discutindo muito meio de energia, como fazer a cirurgia, a sistematização. O que você acha que mudou? E a percepção também sua de quando você estava em São Paulo, fazendo parte da sua formação, de como as pessoas viam endometriose, que era a cirurgia de um cirurgião só, agora já é uma cirurgia de equipe. Como que você acha que os avanços aconteceram e beneficiaram as pacientes? É impressionante a velocidade que isso vai mudando, né? É muito diferente a cirurgia que eu cheguei fazendo para a cirurgia de hoje, né? Acho que uma das principais coisas é o material cirúrgico, né? Você ter uma torre de cirurgia de uma qualidade melhor, né? Eu brinco com os pacientes, eu comparo e eu falo para elas pensarem em um vídeo feito num celular há 7 anos atrás, 8 anos atrás, e um vídeo feito no celular no celular de hoje, né? Então a qualidade de imagem mudou muito e com a qualidade da imagem a nossa qualidade cirúrgica melhorou. Então assim, não que a gente não conseguiria fazer isso antigamente, mas com a melhor qualidade eu enxergo o vaso melhor, eu enxergo o nervo melhor. Então isso me deu uma qualidade cirúrgica muito maior, né? Então, quando a gente operava naquelas torres antigas ainda, com televisão de tubo, a qualidade não tinha como ser igual à qualidade de hoje, né? Em relação à técnica cirúrgica e à evolução da técnica cirúrgica, eu acho que eu tive a minha própria evolução, né? Então, eu tive vários staffs, eu citei alguns aqui, mas são inúmeros. E a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai montando a nossa própria técnica, né? Hoje a nossa cirurgia, eu acredito que eu conheço grande parte da sua equipe aí de Brasília e a gente todo mundo está engajado nessa mesma ideia de sistematização cirúrgica, de desenvolvimento dos espaços anatômicos corretos, né? Que é a escola do Dr. Cláudio Crispi, né? Então, eu acho que isso mudou muito, né? O padrão das minhas cirurgias. Eu já fazia esse tipo de cirurgia aqui e acho que o aprendizado nos últimos 2 anos serviu para lapidar um pouquinho essa técnica, me facilitar o encontro desses espaços. Então, a tecnologia está relacionada com tudo isso, né? O modo de energia, cada equipe vai ter a sua preferência, né? O interessante é você conhecer todas as possibilidades, né? E ter isso em mão, oferecer isso para o paciente. O paciente tem que saber que existe e que ele não deve ser privado de uma tecnologia por um convênio que não autorizou, alguma coisa, que isso pode acarretar uma dificuldade técnica cirúrgica, que pode piorar um pós-operatório. Então, acho que a cirurgia ela tem que ter tudo de tecnologia possível. E eu sou um amante de tecnologia, eu gosto. Então, eu não consigo fazer uma cirurgia hoje sem um material adequado. Assim, eu prefiro não realizar do que realizar inadequadamente. Não, e é muito bacana você falar isso, porque assim, eu vejo você engajado já há muito tempo com a questão da edição dos vídeos, né? De, como diz, compartilhamento de conhecimento e técnica, que isso é uma coisa que o benefício ele é imenso, né? Tanto para nós, enquanto profissionais, quanto para os pacientes. E aí eu acho legal você falar um pouco sobre como que foi, a gente sabe, né, a história de você começar a fazer as ultrassonografias das suas pacientes para poder complementar esse mapeamento seu cirúrgico. Eu tive falando com o Dr. Marcos Travesso justamente sobre a necessidade dos métodos de imagem acurados para um bom planejamento. E aí quero que você compartilhe como que você começou a fazer, como você faz hoje e o que você obteve de ganho, né, acompanhando suas pacientes dessa forma. Como eu falei,
eu sou filho de médico e o meu pai, por fazer ginecologia e obstetrícia, ele fazia ultrassonografia. Então, ele tinha o Aloca, que era um aparelho de ultrassom mais antigo, há 30 anos atrás. Então, assim, ele sempre disse para mim que a complementação com o exame de imagem, ele é essencial para uma consulta ginecológica e para um cirurgião. Então, eu já fui orientado a sempre estar fazendo o exame de imagem e aprendendo o exame de imagem, já desde o início da faculdade. Então, na residência, no final da residência, na verdade, eu fiz uma pós-graduação na Fetos, em São Paulo, que foi uma pós-graduação de ultrassom de ginecologia e obstetrícia. Então, uma pós-graduação de 1 ano. E depois, na sequência, eu acabei fazendo as pós de ultrassom transvaginal, na Cetros, então, e depois ultrassom transvaginal especializado em endometriose. Por que que eu fiz isso? Tem muito pouco profissional capacitado para fazer esses tipos de exame, né? Qual que é o maior problema desse exame, da ultrassonografia com o preparo intestinal? É o tempo para ser feito. Então, você precisa de tempo e paciência, né? Os meus exames ultrassonográficos, muito raramente eu faço em menos de 1 hora. Então, é um exame demorado e é um exame que ele dedica de muito tempo, de muito cuidado para você conseguir encontrar as lesões e ter essa identificação. Como não tinha ninguém que fazia na minha região, aqui em Santa Catarina, na época, quando eu cheguei só em Florianópolis, então eu resolvi começar a fazer aqui para o paciente não ter que sair da nossa cidade e andar 200 quilômetros para chegar na capital para poder fazer. E eu acho que eu consigo uma certa vantagem de poder fazer esse exame e conhecer ainda mais um pouquinho da doença no pré-operatório. Então, eu vou para as minhas cirurgias sempre conhecendo um pouquinho mais da doença. Eu falo que a ultrassom, ela me dá muito... É o exame físico, é o que a gente vê no toque. O teu exame físico, que você faz o toque especializado para encontrar a lesão de endometriose, na verdade é aquilo ali, só que na ultrassom eu consigo mostrar para o paciente. Mas o nosso exame físico, ele é muito, muito, muito importante. Ele só não substitui a ultrassonografia com preparo e tal, porque a gente não tem a imagem, mas o cirurgião conhece o que ele está examinando, né? Então, eu não consigo ir para uma cirurgia sem um exame de ultrassom antes e sem conhecer essa doença com uma certa proximidade maior, assim, né? Eu sempre faço ressonância hoje também, por causa da escola, né? São escolas. Em São Paulo, a escola no Sírio-Libanês, ela veio muito da parte de ultrassonografia, porque eles tinham muita ultrassom e a ultrassom era realmente muito boa, né? Então, o Maurício Abrão tem inúmeros trabalhos mostrando sensibilidade, especificidade de ultrassom. Então, eu fui pro CRISP com a ultrassom no coração, assim, né? Defendendo a bandeira do ultrassom. Sim. Mas conhecendo a doutora Alice Brandão e depois de ler o tratado de ressonância dela, são dois métodos que, na verdade, eles se complementam, né? Eles não se competem, eles fazem coisas diferentes. Então, hoje eu estou numa luta aí para tentar mostrar que existe a possibilidade de ver endometriose de paramétrio e de inervação, que é uma coisa que não é muito descrita ainda na literatura, mas que o Dr. Cláudio Crispi diz que é a maior vantagem da ressonância, né? E a gente tem conseguido ver muito bem paramétrio na ultrassom, então a gente ainda está numa curva de aprendizado, mas a ultrassom, ela me auxilia demais, né? Demais. O mapeamento que a gente chama, né? O mapeamento da endometriose. Existe alguns trabalhos que mostram que só na laparoscopia você tem o falso negativo, de você não ver a lesão, né? Então, a sensibilidade de você ver uma lesão de retroperitônio, ela é maior no exame de imagem do que na laparoscopia. Então, se a lesão da endometriose está abaixo do peritônio, às vezes você não enxerga na laparoscopia. Então, você pode deixar uma lesão que você não viu na laparoscopia. Se você fez a ultrassom antes, geralmente você não deixa passar. Eu falo que é a endometriose escondida, né? Que muitos cirurgiões entrariam na cirurgia e não retirariam, por exemplo, um ligamento, porque aparentemente ele está normal.
Mas se você faz a ultrassom, você consegue ver se a inserção está mais espessa, se tem alguma lesão abaixo do ligamento, se você precisa atingir aquela área, né? De abrir aquela área e fazer exérese da lesão. Charles, e isso assim é fundamental porque hoje, né, você teve seus desafios aí numa cidade menor. Aqui eu tenho um grande desafio que é convencer as pacientes que elas precisam fazer o exame com profissionais que entendam de endometriose. Então, assim, não é qualquer ressonância, não é qualquer ultrassom. Então, hoje a gente tenta, né, se aliar a profissionais capacitados, né? Estou aqui com um aluno que é João também, que é filho de uma grande ecografista aqui de Brasília, que mapeia muitos dos meus exames e com excelência. Mas o ponto é que, assim, uma coisa que eu queria discutir com você também é o desafio de você entrar numa cirurgia que você não mapeou corretamente. A gente, às vezes, vive isso na nossa escola quando a gente está operando as pacientes que vêm do SUS, né? Que a gente não tem um mapeamento tão bom. Acaba que, assim, você é um exímio interpretador de ressonância, então acaba que a gente, pelas imagens, consegue inferir um pouco mais. Mas sempre, quando essa paciente não é mapeada, você tem uma surpresa. E eu quero saber sua opinião a respeito, assim, quantas surpresas. Oi, Raíssa, um beijo. Vitor também, Banalzinho, tá aqui com a gente. Quantas vezes você teve surpresas, assim, desagradáveis com relação ao mapeamento não tão bem feito? Como é que foi a experiência? Porque eu brinco que o bom cirurgião, ele não conta só sucessos, né? Não, isso existe uma certa frequência, né? As minhas pacientes todas são, por orientação até do Dr. Cláudio, a gente não fazer a cirurgia sem ter esse conhecimento. Mas quando, às vezes, eu entro como auxiliar, quando eu entro em alguma cirurgia que não era a cirurgia que eu fiz a programação cirúrgica, né? O pré-operatório. Ou nos casos, por exemplo, quando a gente opera na rede pública, hoje eu saí, mas eu fui chefe de serviço de oncologia aqui de Lages, da rede pública, então eu tive muito isso de chegar na cirurgia e às vezes ser um pouquinho diferente do que a gente esperava. O ideal é não acontecer isso, né? Esse é o ideal. Eu acho que o nosso exame físico é o que consegue, talvez, trazer um pouquinho mais próximo, que mesmo, né, a história clínica, o exame físico é isso que nos dá uma certa segurança. Essa nossa técnica cirúrgica e treinamento. Mas o principal de tudo é bater na tecla que a gente precisa de um exame de qualidade, né? O que eu explico, às vezes, para minhas pacientes é que são pontos de vista. Não é que o colega que fez a ultrassom, ou o radiologista que fez a ultrassom ou a ressonância não sejam capacitados, né? Imagina um ginecologista falar de um radiologista. Eles têm muito maior experiência do que a gente. A questão é o ponto de vista, né? Para aquela pessoa que está acostumada a ver endometriose, a gente vê com uma muito maior facilidade, né? Eu dou um exemplo que é o que você vive. Então, por exemplo, uma paciente que está gestante, ela sai de casa, ela vê grávida em todo lugar. Ela olha para o lado da rua, ela vê grávida. Ela entra no restaurante, ela vê grávida. Para quem tem filho pequeno, você vê as crianças o tempo inteiro. Para quem não é casado e que não tem filho pequeno, passa a criança, ele nem percebe. Então, às vezes, na ressonância ou na ultrassom, para quem não vive isso, às vezes a lesão está ali, mas não é o dia a dia. Então, ela não tem essa percepção da lesão. Então, precisa ter alguma equipe, precisa ter um radiologista que esteja habituado, né? O que eu fiz aqui em Lages, né? Eu fiz algumas parcerias onde eu trouxe o tratado lá de endometriose da Alice, do Cláudio e do Marco Aurélio, e a gente estudou junto, né? E aí eu tenho essa proximidade de discutir as ressonâncias sempre quando eu preciso. Então, eu recebo o laudo hoje em CD, eu sempre abro as imagens e se eu tenho dúvida eu vou até a clínica de radiologia e discuto com o meu radiologista. E ele me ensina muito, né? Então, eu acho que o ideal é esse. Mas enquanto não tem, nós vamos aprendendo
e tentando ter um conhecimento melhor dos exames de imagem pré-operatório. Não, perfeito. E com relação à sistematização da cirurgia, que é uma coisa que a gente faz, né? Queria que você falasse, porque eu sei que você trafega em duas áreas, né? Da oncologia e da parte de ginecologia, da parte benigna. Então, assim, como era a sua cirurgia antes? Agora eu sei que você tem sistematizado, né? Tem levado a sistematização para onco. Assim, é legal a gente falar, porque eu tive um colega de Manaus que me procurou esses dias falando, perguntando sobre como era essa questão da sistematização, que queria realmente ser aluno do pélvico pleno. Então, o que você acha que mudou? A gente sabe da excelência no controle de dano, mas é legal a gente discutir aqui também o que é sistematização, né? Que a gente fala muito e às vezes tem pessoas que não sabem. Então, assim, a sistematização, na verdade, nós temos algumas sistematizações, né? Geralmente eu costumo exemplificar o que seria a sistematização. É como se fosse uma fórmula para você fazer a sua cirurgia. Então, mais um exemplo que eu costumo dar. É a mesma coisa que você pedir para um exímio matemático resolver uma conta muito complicada, difícil, que ele nunca viu, né? Ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para tentar desvendar aquele problema. Até que uma hora ele vai conseguir uma fórmula para desvendar aquele problema. A partir que ele tem essa fórmula, geralmente esses próximos problemas ele vai resolver com uma maior facilidade, porque ele tem uma fórmula de fazer, né? Então, quando a gente tem a fórmula de fazer esse tratamento cirúrgico, a gente vai ter um melhor controle de dano. Você tendo a sistematização, você vai fazer passo a passo, sempre da mesma maneira. Isso diminui o risco de você ter um erro, fazer uma iatrogenia. Então, isso facilita muito a cirurgia. Então, nós temos a sistematização de compartimento posterior, que é o mais clássico da endometriose de ligamento. Mas hoje a gente já desenvolveu também lá com o Dr. Cláudio Crispi a sistematização de parede lateral, de paramétrio, para conseguir fazer a retirada das lesões de inervação. Nós temos a sistematização de compartimento anterior, que é quando a gente vai fazer cirurgias de bexiga, né? De cicatriz de cesárea, de ligamento redondo. Então, para cada área, para cada segmento, a gente tem uma sistematização, a gente tem um passo a passo. E eu acho que a dica para os seus alunos e para quem está começando é sempre seguir o passo a passo, né? Facilita demais. Acho que em 2013, se eu não me engano, que teve um artigo do Darjan, do Kerleu, na oncologia, falando da nerve sparing, que era a cirurgia de preservação de nervo na cirurgia de câncer de colo de útero, né? E era na época que eu estava fazendo a minha especialização em cirurgia oncológica. Então, eu lia aqueles artigos e tentava reproduzir isso nas minhas cirurgias oncológicas. E eu tinha uma certa dificuldade, por ser cirurgia aberta, e uma dificuldade de encontrar essa inervação do plexo hipogástrico, né, o nervo hipogástrico, que está relacionado com a parte de função intestinal, vesical. Antigamente, há 7 anos, 8 anos atrás, as nossas pacientes ficavam 5 dias de sonda urinária no pós-operatório devido à cirurgia de câncer de colo de útero ter lesão desse nervo hipogástrico. Como a gente faz muito isso na endometriose, eu acabei trazendo isso para as cirurgias oncológicas, né? Um dos vídeos que a gente apresentou em 2019, em novembro, no congresso da AGL lá no Canadá, era exatamente essa mudança, uma variação dessa técnica cirúrgica, trazendo a sistematização da endometriose para identificar primeiro o nervo e deixar ele isolado para você fazer a cirurgia de câncer de colo de útero, né? E eu acho que foi muito bom esse feedback. Depois da apresentação, teve uma discussão onde quem assistiu gostou e achou que pode ser viável. A gente tem que ver a segurança e eficácia oncológica disso, mais trabalho tem que ser feito. Mas é uma técnica cirúrgica que eu trouxe da minha técnica de endometriose para a cirurgia oncológica, né? Elas se conversam, são cirurgias muito próximas, né? Pela dissecção, pela dificuldade anatômica. Tem duas perguntas aqui dos colegas que me encaminharam. Uma é assim,
Você já explicou o que é a sistematização, então você acha relevante sistematizar todas as pacientes, mesmo as pacientes que têm lesão menor? Lembrando, gente, que aqui, para quem não é tão familiarizado com a endometriose, quando a gente fala compartimento posterior, anterior, é porque existe uma divisão da pelve para que a gente possa fazer a programação cirúrgica de acordo com o grau de doença dessa paciente. Se ela tem doença intestinal, se ela tem doença na bexiga, se ela tem doença em outras áreas também, parte nervosa. Então, sempre que a gente está falando de sistematização, é justamente para poder fazer uma programação cirúrgica e retirar o máximo de doença, né? Preconizando aí o one-shot surgery do Chapron, que é operar a paciente uma única vez, bem operada, e que ela possa retornar a qualidade de vida dela. E uma das formas de você garantir essa qualidade de vida sem uma lesão nervosa, uma lesão vascular, é com a sistematização. Então, você tem feito em todas as suas pacientes, Charles, mesmo as com pouca lesão? Isso virou uma rotina minha, tá? Sim. Então, no início, a gente pode até demorar um pouco mais, né? Mas, assim, eu nunca me preocupei em cirurgia, em fazer cirurgias rápidas. Eu gosto de fazer cirurgia segura, sem sangramento e aonde eu saio da cirurgia e posso ir para casa tranquilo, né? Então, eu aprendi a fazer, por exemplo, as esterectomias. Eu sempre vejo o ureter, eu sempre afasto o ureter. Quando a gente fala em tunelização de ureter, para quem é cirurgião e tal, essa parte de você encontrar o ureter e sistematizar, deixar ele separado, tentando diminuir esse risco, ela era muito maior, ela era muito mais ampla antes. Hoje, com a nossa sistematização, a gente faz isso em questão de minutos, né? E aí a pergunta, se eu sempre faço, eu sempre faço. Só que tem graus, tem como se fosse alguns degraus assim, da sistematização. Então, uma cirurgia que é uma endometriose leve, uma endometriose mais superficial. O que eu vou fazer? Eu vou só tracionar um pouquinho o peritônio, vou encontrar o meu ureter, deixar ele para lateral e visualizo aonde que está a região do nervo. Então, eu sistematizei, vi o ureter, vi o nervo, e aí eu vou lá e tiro o ligamento. Claro, eu tenho que ter o conhecimento anatômico e da lesão prévio. Tem que ter feito um ultrassom e uma ressonância. Aí eu sei exatamente o que tem. Se eu não sei o que tem, e vamos supor, isso é muito difícil acontecer, mas eu entrei na cirurgia, eu desconheço o que tem de lesão. Eu não acredito no que eu vejo só de cara superficial. Às vezes é o iceberg, né? E Sim. Se você chega numa lesão maior, e lá que a gente fala que é o iceberg, a pontinha do iceberg, você não sistematizou antes, você não encontrou essas estruturas antes, você vai ter um dano maior, com certeza, lá embaixo. Né? Então, eu sempre sistematizo, né? Aqui o pessoal fala que é a charlinização da cirurgia. Eles tiram onda de mim porque se não fizer, eu não consigo operar. Eu falo, não, vamos, para tudo, vamos fazer. Então, assim, desde a cirurgia mais simples, que é do peritônio, uma cirurgia de endometriose profunda, né? Ou a profundinha, que a gente chama lá no instituto. Aí eu já faço o espaço pararetal, mas para fazer o espaço pararetal, eu não preciso ter lesão, eu não posso ter lesão da parte de vascularização, do intestino, eu faço só aquele espaço um pouquinho mais amplo, né? Indo um pouco mais abaixo, então eu vou ampliando a minha sistematização. E uma doença, por exemplo, de parametro, eu já vou fazer a sistematização até assoalho pélvico, eu vou até o assoalho. Aí eu já faço um pouquinho de sistematização lateral, que é o espaço de Lático, para achar origem de artéria uterina. Então, eu tenho uma lesão que está próximo de artéria uterina. Por que eu vou mexer numa artéria lá que pode sangrar se eu não tenho essa origem dela isolada? Eu tenho que ter ela isolada para, se eu tiver um sangramento, é só eu fechar a origem dela e aí eu consigo controlar. Então, é tudo controle de dano, né? E hoje eu acho que não tem a cirurgia mais de endometriose sem sistematizar. Como eu não consigo fazer esterectomia sem ver o ureter. Tá? Para mim, a segurança, eu gosto de ver o ureter lá embaixo. E assim, eu hoje, todas as minhas pacientes, assim, é muito raro eu ter alguma paciente que não vai embora no primeiro dia. Com a extensão das cirurgias de linfadenectomia, a gente faz uma cirurgia muito mais ampla e elas tiram a sonda no primeiro dia e vão num pós-operatório
muito bom. Então, por que que eu não vou fazer uma pequena sistematização na endometriose? Você entendeu? Assim, não tem porquê. Não, a gente não consegue ser convencido ao contrário mais, né? O Dr. Cláudio Crispi sempre ele pergunta, tá, por que que você não vai fazer a sistematização? E Me dá um convença, né? motivo de não fazer. Não existe, eu não tenho esse motivo. Não, e de fato, assim, um desafio muito grande para mim aqui, você sabe, né, que nós já conversamos sobre isso, foi realmente montar uma equipe que operasse nos moldes da nossa cirurgia, né, sistematizasse. E aí surgiu uma outra questão aqui também, a Raíssa aqui perguntou, que é a questão da avaliação do pós-operatório, né? A gente falou da nossa programação no pré, como você faz durante a cirurgia, que é muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não, você vai demorar muito para sistematizar, você está fazendo o que não precisa. Não, na verdade, você está ganhando tempo, você está ganhando em segurança. Sim, É sim. isso que a gente advoga. Então, ela quer saber aqui, com relação ao pós-operatório, se toda a sua equipe avalia, ou se só você que passa, ou se passa proctologista, urologista. E uma coisa que eu também queria pedir sua opinião, como que você tem feito aí com a avaliação urológica? Aqui, em relação à minha equipe, tá? Eu tenho mais um ginecologista que acabou de entrar aqui, o Dr. Getúlio Romagna Filho, que é um colega e um irmão aqui em Lages. O cara me abraçou aqui quando eu cheguei. Ele foi muito... como é que eu vou dizer? Eu cheguei, só contar uma história rapidinho. No primeiro dia que eu cheguei em Lages, eu peguei todos os meus livros, botei no porta-mala do meu carro, e vim para Lages, fui direto para o consultório desse doutor Getúlio, marquei um horário com ele para me apresentar. E ele é um cara novo também, e no que eu entrei no consultório dele, ele disse, cara, vai ser um prazer ter um cirurgião oncológico, vai ser muito bom, a gente vai crescer junto e vamos operar junto, e tá até hoje aí na minha equipe, é um grande amigo. Então, ele faz parte da minha equipe. Eu tenho um cirurgião proctológico também na equipe, que é o Dr. José Emílio, que é quem me salva, que tem uma mão muito boa cirúrgica, assim, um cara sensacional. E a gente mora numa cidade mais de interior, né? Então, a Raíssa perguntou como que a gente faz o pós-operatório. A nossa cidade, ela é pequena. Eu moro do lado do consultório, que é do lado do... Ó, agora o Dr. José Emílio entrou, que é o meu proctologista. Esse cara é bom demais. Eu moro do lado do hospital, então, assim, a gente tem essa proximidade. Então, não existe nenhuma regra, assim, se todos vão passar, mas cirurgias que têm intestino, quem avalia essa parte de pós-operatório é o Dr. José Emílio, a parte intestinal. Mas a gente tem essa proximidade com os pacientes. Na verdade, elas são atendidas pela equipe, né? Não, eu sempre vejo as minhas pacientes quantas vezes precisar. Hoje a gente fez cirurgia, eu estou aqui do lado, se precisar eu vou dar uma olhadinha. Então a gente tem essa proximidade. Para urologia, aqui em Lages, a gente tem alguns urologistas, mas eles não trabalham muito com endometriose. A gente ainda está estudando de eles entrarem para a equipe para endometriose, então, infelizmente, para urologia, eu não tenho, né? Então, essa parte urológica, eu consigo fazer os estudos urodinâmicos aqui em Lages, eu peço para eles me dão esse respaldo. E eu tenho também muito o auxílio da equipe da fisioterapia, né? A gente tem a LaPelve, que é uma clínica de fisioterapia pélvica aqui em Lages, e as nossas 3 fisioterapeutas, elas participam de todas as cirurgias, né? Então, elas sempre estão no centro cirúrgico. Então, elas estão no centro cirúrgico, elas veem as pacientes que elas vão acompanhar, e a gente acompanha depois todo mundo junto, né? Com a nossa equipe. Perfeito. Isso é muito legal, porque a gente vê que ontem, conversando com os meus pais, né, já há quase 60 dias sem vê-los, e aí o meu pai falou assim, minha filha, eu tenho visto suas lives, ninguém da minha família é médico, ao contrário de você. E eu vejo você falando muito da equipe, e eu imagino que o paciente deve se sentir muito seguro com isso, né? A questão da avaliação, e a gente vem replicando isso aí ao longo do Brasil, com equipes jovens, né? Então, isso é muito gratificante de se ver. E por que eu te perguntei da parte urológica? Porque a gente vem da escola do Anacleto, que tem essa avaliação com o estudo urodinâmico previamente à cirurgia. É claro que a gente sabe que vão ter pacientes sintomáticas do ponto de vista urológico, que nós temos também que saber diferenciar o que pode ser relacionado à endometriose e o que não.
Mas, assim, hoje ainda temos pessoas que não concordam com a parte da solicitação do estudo urodinâmico de rotina para todas as pacientes, bem como uma Quer ver avaliação aí? proctológica. Ó, chegou, falando do proctologista, veio o meu proctologista aí, deixa eu apresentar. Ah, que bacana, bacana. Puxa a cadeira ali. Agora vai ficar bom. Porque eu tô Se te precisar devendo de uma alguma coisa visita. aí de prótese, tem o cara aqui. Tá ótimo. Não, vamos perguntar. Olá, boa Olá, noite. tudo bom? José Emílio, Boa noite. Seja bem-vindo. obrigado. Ela Ei, estava Charles. falando de equipe multidisciplinar aqui. E estava falando aí um pouquinho de prótese, de pós-operatório. Agora, falando da urologia, a Jordana leva sempre a equipe dela lá no Instituto CRISP. Então, eu conheço os urologistas da tua equipe, né? E o que eu tenho feito hoje, às vezes, quando eu preciso, é tirar dúvida com eles, né? Então, eu agradeço por ter me apresentado. Os meninos, né? O Pedro, o Daniel, que ajudam demais aí. Não, estamos à disposição, né, Charles? Eu falo que o que atrapalha é a distância, mas a gente vai minimizando essa distância. Mas agora Aproveitando. a gente tem a internet. Então, que Não é o tão seu difícil. proctologista chegou, deixa ele falar um pouco sobre a avaliação que ele faz no pré-operatório das pacientes. Ok. É sempre legal essa contribuição. Então, muito, né? Praticamente todos os pacientes que são referendados no meu ambulatório de proctologia, onde a gente faz a avaliação dos pacientes com endometriose, são referendados pelo Charles e pelo Dr. Getúlio, que são da nossa equipe. Raríssimas vezes esses pacientes me procuram. Primeiro por essa dor pélvica, porque já foi em vários ginecologistas e diz que é normal essa dor. Então, eu, por ter já um pouco de contato, um pouco da experiência, acabo, às vezes, me perguntando, pô, será que isso não é endometriose? E muitas vezes eu acabo já encaminhando com uma pré-avaliação da parte proctológica, pensando numa disquesia, numa dor retal, numa dispareunia que essa paciente apresenta, já encaminho para o ginecologista com uma solicitação da ressonância. Aqui com o Charles a gente tem uma grande facilidade naquele ultrassom com preparo intestinal, que é um exame que nos ajuda muito aqui. E da parte proctológica ele acaba voltando depois desses exames, onde quando na maioria das vezes a gente percebe que tem alguma correlação, alguma invasão da parede retal, a gente acaba digamos, aumentando o nosso arsenal com relação à parte da proctologia, com exames de imagem, endoscopia, ou fazendo um exame proctológico um pouco mais diferenciado, com a retossigmoidoscopia, ou com um toque retal, ou um toque, às vezes, via retal, via vaginal, no ambulatório da proctologia. Então, aqui eu tenho dois colegas, né? O Charles conhece, que seria Oswaldo e Natasha. E nós temos muito associação dessas pacientes com endometriose com outras desordens, como síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose. E eles têm feito um trabalho bacana de realmente assim diferenciar o que é de quê, porque as pacientes elas vilanizam a endometriose, tudo é culpa da endometriose, e acabam conseguindo fazer esse diagnóstico como você faz aí, realmente, que a gente sempre discute, né? Pede colono de rotina. Aí nós explicamos para o paciente, a colonoscopia ela é muito mais para você descartar outras patologias do que para endometriose, visto a fisiopatologia da endometriose, que é da pelve para a alça intestinal, né? E não da alça intestinal para a pelve. A gente sempre diz, a endometriose é de fora para dentro, não é de dentro para fora. E o exame endoscópico ele é de dentro para fora, né? Então, da parte do câncer, que é onde a gente tem a nossa maior rotina, é um exame fundamental, essencial, faz parte, inclusive, do nosso estadiamento. Mas na endometriose, ela ajuda muitas vezes naquela doença onde a gente já sabe que tem uma lesão no intestino, ela pode me ajudar a delimitar a altura dessa lesão, até o tipo de comprometimento dessa alça, se ela faz um acotovelamento importante, se ela comete uma boa parte da circunferência intestinal ou do reto. Então, não é o essencial. Não dá para dizer que a gente pede para todo mundo, não é rotina,
mas a gente acaba investigando. O que eu acho é, como eu comentei ali, quando eu faço a ultrassom, parece que eu tenho a doença muito mais na mão. Eu conheço muito mais daquela paciente. Eu vou com um conhecimento daquela patologia muito maior. E eu acredito que quando tem uma lesão importante, com infiltração intestinal, o proctologista ele vai decidir o que ele vai precisar para ter essa doença também na mão dele, né? Então, essa questão de você ir pronto para a cirurgia. E às vezes, se achar que é interessante fazer, e quem escolhe se vai fazer, antes eu pedia, né, Zé? Eu solicito colonoscopia. Hoje eu encaminho para o José Emílio. Se ele achar que precisa coluna, ele vai fazer. Isso daí não é uma conduta que o ginecologista que vai perguntar se vai fazer ou não. É quem vai decidir se vai fazer a coluna é o proctologista. Ele vai ver essa necessidade ou não. Se ele achar que precisa, ele faz. Se ele achar que não precisa, ok. Uma coisa que a gente comenta com relação à colonoscopia, a gente tem tentado fazer isso com certa frequência, orientar naquela paciente que tem a indicação, que foi solicitado, que ela tente fazer a colonoscopia durante o ciclo, durante o período menstrual. Nas pacientes que apresentam aquela hematoquesia cíclica, pode ser que você consiga ver o ponto ou o local daquela invasão da doença, da endometriose. Mas também não é um fator, digamos, que vai ter um fator que vai mudar, que vai alterar a conduta e que eu vá ter certeza, é aqui somente que tem. Não, mas ele ajuda. Ele é uma orientação que a gente tem passado para o paciente quando vai fazer a coluna também. E uma outra coisa também, aproveitando a sua participação, que a gente vê muito, as pacientes, eu sempre encaminho para o pessoal orientar, mas as pacientes perguntam para mim, doutor Oswaldo, doutora Natasha, me falaram que vão ter que tirar um pedaço do meu intestino. E aí, como que vai ser? E depois o meu hábito intestinal? Então, elas têm um grande grau de ansiedade que cabe a vocês orientar, muito melhor que nós, né? A gente acaba dividindo isso aí e é muito bom, porque as pacientes no pós-operatório, elas se sentem muito seguras também. Como é que vocês têm feito aí? Assim, quando vão explicar a abordagem do intestino, tem uma receptividade, elas têm muita questão da ostomia, né? Charles, pode voltar, para com isso. Eu já tenho coisa para perguntar. As pacientes que chegam lá, que têm uma suspeita, que têm uma possível lesão, que vão partir para uma ressecção, ou vão partir para um shave, para uma ressecção discoide, eu posso dizer que assim que o Charles já explicou tudo para a paciente. Ele já falou tudo para a paciente. Eu só falo de novo. E eu sempre digo que eu vou pintar 2 quadros para o paciente. Onde um quadro bonito, um dia ensolarado ou um dia cinza. Onde eu digo que o dia mais bonito é aquele dia em que eu vou encontrar uma lesão pequena, que não invade a camada muscular, que nós vamos fazer um shave. Onde eu digo que o dia mais cinza é aquele que vai me dar mais trabalho, onde eu vou ter que fazer uma ressecção segmentar, é uma ressecção baixa, que existe a possibilidade de uma ileostomia protetora. Então, eu deixo o paciente ciente de todas as possibilidades. Independente do que eu tenha como diagnóstico no pré-operatório, mas ele sai sabendo da possibilidade de uma ostomia, do risco de uma fístula, mas também ele fica sabendo da possibilidade de a gente chegar lá e realmente a lesão do intestino às vezes não ser tão complexa. Mas ela já chega bem orientada. Hoje a gente, com os exames de imagem, assim, eu não lembro da última vez que a gente mudou a conduta na hora da cirurgia. A gente já chega na cirurgia sabendo se é shave, se é discoide, se é duplo discoide ou se é segmentar, né? Então a gente já tem essa noção antes e o risco de uma ileostomia, né? Então eu tento explicar, olha, existe o risco é quando vai ter a sutura baixa, se tiver tensão, mas tem tensão da anastomose. Refaz, deixa sem a tensão. Ficou pouco vascularizada, refaz, deixa vascularizado. Mas eu acho que é importante não minimizar. Às vezes, pelo carinho que a gente tem com o paciente, a gente não quer fazer ela sofrer e vai querer proteger ela dizendo que não vai precisar. A grande maioria não precisa mesmo. Assim, faz muito tempo que a gente não faz uma ileostomia aqui.
Mas ela tem que saber que pode precisar. E se precisar, isso é protetor, é para defender, é para proteger. Porque quando você abre uma alça, quando você mexe em intestino, a gente sempre fala, intestino é intestino. Pode, né, existe um risco maior de complicação. E aí, por isso que tem que ter o cirurgião proctológico, equipe multidisciplinar. Isso é inviável fazer sem, né? Então, eu explico um pouco, mas eu deixo a bola pro cara aqui. Com relação à ileostomia, com uma bolsa de protetor, uma bolsinha para proteger aquela emenda, eu uso um exemplo muito simples. De que, né, entendendo da melhor forma, que são 2 canos de esgoto e que a cola demora para secar. E, de certa forma, eu preciso fazer um desvio para que daqui a um tempo, com a cola seca, a gente consiga fazer esse encanamento funcionar de novo. Lógico, para quem, né, para o leigo, isso acaba sendo muito simples de entender. A complexidade é muito maior, mas é basicamente para fazer entender. O exemplo que eu consigo mais simples é esse. E na maioria das vezes a ileostomia é bem aceita. Sim, a questão toda, eu escutei um dia de uma paciente um ditado que a gente conhece bem, que é o combinado não sai caro, e é fato, né? Se você tem um acolhimento que vem, né, disso que a gente está discutindo aí há quase uma hora, Charles, passou super rápido, de uma equipe multiprofissional, que você conseguiu mapear, falar para ela do melhor e do pior cenário, ela vai sair satisfeita da cirurgia e provavelmente não vai ter que ser reoperada. Né? Se ela tiver um segmento, um bloqueio adequado. Charles, antes de acabar nosso tempo, me fala o que você tem feito. Você tem pedido estudo urodinâmico de rotina ou só para as pacientes sintomáticas aí? Eu faço aquela abordagem de fazer todo o questionamento em relação à parte de sistema urinário. Sim. Se eu não tenho lesão próximo de inervação e o paciente é assintomática, eu não tenho feito urodinâmica de rotina. Eu faço a urodinâmica direcionada, assim. É a mesma coisa do que pedir, por exemplo, a colonoscopia. Quando eu quero estudar a função da parte urinária, aí eu peço o estudo urodinâmico. Tá? Mas eu não faço de rotina, não. Só quando eu acho que precisa. E aí, as suas pacientes continuam o segmento com a equipe, né? Como a gente faz aqui também. E geralmente você orienta, o segmento anual, como que você tem orientado, com relação também à questão da fertilidade, né? Você deve ter um parceiro aí que faz essa parte para as pacientes que querem engravidar. Tem, mais ou menos. Em Lages, infelizmente, a gente não tem uma clínica de infertilidade. Eu tenho uma colega aqui que eu encaminho bastante, que é a doutora Lisandra. Meu irmão é obstetra também, então faz medicina de alto risco. Então, eles quebram o galho aqui em Lages. Quando o caso é um pouquinho mais... que precisa de fertilização mesmo, aí eu encaminho para Florianópolis. Eu tenho encaminhado para Rô, né, lá em São Paulo. E a gente tem que encaminhar essa parte da fertilização. Infelizmente, a gente tem que encaminhar. Eu sempre faço o meu pós-operatório. Eu vejo as pacientes com 10 dias e depois dos 10 dias eu vejo geralmente com 6 meses e depois eu vejo o anual, assim. Mas é aquilo que eu te disse, nossa cidade é um pouquinho mais interior, a gente tem uma proximidade, né? Então, sempre que precisa, a minha porta é aberta. Então, a gente fica à disposição das pacientes. Na verdade, o retorno é elas que vão me orientando. Se elas estão bem, se está sintomática, segue a vida, só me avisa quando engravidou e segue o barco. Eu falo, me manda o beta. Eu só quero ver o beta agora. Da parte da proctologia nos pacientes, a gente tem uma intervenção da parte de cólon, da parte intestinal. Eu também faço um retorno ali com 10, 15 dias. O outro retorno com mais 30, 45 dias. E tenho daí, muitas vezes, o hábito de repetir o exame endoscópico, né, para avaliar essa anastomose, avaliar essa linha de sutura e, lógico, a avaliação geral do cólon. Daí. Isso normalmente fica para depois dos 90 dias do pós-operatório. Indo tudo bem, fizemos essa colonoscopia, bem dizer, de controle. Eu normalmente é uma paciente que fica de alta do ambulatório da proctologia, se ela não tiver nenhuma queixa proctológica ou com constipação, com alteração de hábito intestinal que demande algum outro
segmento. Na maioria das vezes é dessa forma que acontece. E eu como faço ultrassom, então todas as minhas pacientes, nesse dos 10 dias eu não faço exame, né? Mas com 6 meses, 1 ano, eu sempre faço ultrassom. Então eu faço ultrassom anual para ver como que ficou a sutura. Se tiver intestino, eu vejo como que ficou. Eu faço um novo ultrassom com preparo para avaliar. Mas até o ultrassom transvaginal normal, do pós-operatório, se não tiver lesão, sinal de lesão, eu nem faço mais com preparo. Eu fico só seguindo com o ultrassom habitual. Uma vez por ano, normal. Bom, Charles, olha só, faltam 3 minutos para a nossa live acabar. Queria que você falasse um pouco do seu canal do YouTube, que, assim, eu sou aficionada por docência, por ensino. Eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento, tem sol para todo mundo, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito, a gente não tem concorrentes, a gente tem que se ajudar, né? No final, aí o CPP virou uma família para nós. Então, divulga um pouquinho, assim, o motivo pelo qual você fez o canal. E, de antemão, já queria te agradecer. Espero as próximas. Ó, estão os 2 convidados, né, para próximas. E também espero vocês aqui em Brasília. Eu já disse que eu vou, né? E tu tá devendo, tu falou que ia vir para cá. Verdade. Deixa passar aí esse tempo ruim aí, tu vem para cá operar com a gente. Na verdade, o canal do YouTube eu ainda não sei muito bem o porquê que eu fiz ele. Eu acho que eu sempre gostei muito de mexer com vídeo, né? A minha primeira edição de vídeo, eu estava no 3º ano da faculdade, eu editei uma cesariana. Fiz um passo a passo, gravei num DVD, fiz título por título, o que eram os passos. A minha mãe filmou a cesárea e eu levei isso para dar uma aula na faculdade, no 3º ano da faculdade. Então, eu sempre tive isso comigo. Agora eu aprendi a editar por causa dos congressos. A gente mandou o vídeo lá para o Congresso Mundial e por ter ganho esse prêmio, eu não vejo por que se guardar essa informação para mim, né? Eu acho que isso me ajudou muito e, na verdade, o que eu estou fazendo é só repassar. Eu acho que a impressão que eu tive do Dr. Cláudio Crispi quando eu cheguei lá no Instituto é que ele realmente estava querendo passar a informação. E eu achei isso muito nobre da parte dele, que não é assim em todas as pós-graduações e não é assim com todos os chefes que a gente conhece durante a vida. Nem sempre o chefe quer que você seja igual a ele ou até passe ele. Na verdade, às vezes a informação é guardada. E eu resolvi não guardar a informação. Eu quero passar porque isso me ajudou muito, minhas pacientes melhoraram muito. E eu acho que se todo mundo fizer, mais gente vai ter ganho com isso, muito mais do que a gente imagina. Eu, com o canal, eu tive uma resposta de um colega que fez vídeo comigo no Sírio-Libanês, Dr. Ricardo, de Santos, e ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estava adorando e que ele estava usando o que eu coloquei no YouTube nas cirurgias dele, que tinha ajudado. Então, isso, para mim, já valeu a pena, o canal, tu entendeu? É essa a ideia final, assim, não é atingir um grande público, não é só para quem gosta de anatomia, quem gosta de cirurgia, para ter alguma coisa ali para assistir e tentar aprender. Bacana, muito obrigada, viu, pela sua participação também. Adorei, viu? Esse foi o elemento surpresa que Ó, Charles Souza lá no YouTube, né? Como é que é? Clica no sininho e tal, faz aqueles negócios lá. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Sim. Gente, fiquem com Deus, viu? Contem conosco aqui. Brigadão, um grande beijo, boa noite. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Google. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.